Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Hoje eu vou pegar a sugestão que eu vi num grupo de WhatsApp das mães que possuem crianças com crises convulsivas. Eu vou falar sobre estado de mal convulsivo, ou estado epiléptico, ou mal convulsivo. São alguns nomes que denominam este aspecto que pode acontecer em alguns pacientes com epilepsia, podem apresentar um estado de mal, como também ele pode abrir o quadro. O paciente começa a ter crises convulsivas com um estado de mal. E era uma coisa que eu nunca tinha falado, porque eu achei muito óbvio. Erro, né? A gente às vezes se engana com o que o que é óbvio. Eu não achava que era um tema importante. E houve uma discussão muito legal, onde as mães não sabiam exatamente o que era um estado de mal convulsivo. Então, me desculpem, que eu não me apercebi. Então, estado de mal convulsivo, ou estado epiléptico, ou estado de mal. O que é? Quando se tem uma crise convulsiva, a crise convulsiva, ela dura um tempo pequeno, normalmente um tempo pequeno, um tempo de alguns minutos, usualmente de 3 minutos, podendo chegar, na grande maioria, se encerra com menos de 5 minutos. Depois que a criança tem uma crise convulsiva, ela vai ter um período que nós chamamos pós-crise, onde ela ainda não está normal, que ela está sonolenta, que ela ainda não te responde. Esse tempo já é um tempo maior, que pode durar e dura em média 30 minutos. Depois desse tempo, a criança volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Então, nós temos a crise e nós temos o pós-crise. E depois retorna-se à normalidade. No estado de mal convulsivo, a criança tem uma crise, entra no pós-crise e antes que ela volte ao normal, ela tem outra crise. Aí ela faz o pós-crise e antes que volte ao normal, ela tem uma outra crise. Quer dizer, ela não consegue sair do período de alterações das crises convulsivas. Ela fica num estado, ela fica num tempo prolongado, ela fica num estado convulsivo. Ela não teve uma crise, ela teve uma crise que entrou outra, que entrou outra, que entrou outra. Então, ela está num estado convulsivo. Então, o estado convulsivo também pode ocorrer onde ela começa a ter crise e aquela crise que deveria cessar em 5 minutos não cessa. Quer dizer, ela fica 10, 15, 20, 30 minutos convulsionando. Também é considerado estado de mal convulsivo. O estado de mal convulsivo ou estado epiléptico é uma emergência. No caso, neste momento, onde o paciente não retorna à sua normalidade, precisa ser encaminhado para uma emergência e ser realizado medicação na veia para se conseguir que a criança saia do estado convulsivo. O estado, quando alguém tem um estado de mal convulsivo, o prognóstico piora muito, porque o dano cerebral de um estado de mal é muito grande. Então, as pessoas, as crianças que tiveram estado de mal, costumam ter sequelas importantes, principalmente da parte cognitiva, do entendimento das coisas, da forma de falar, porque ele causa um dano cerebral importante. Pense que aquele cérebro passou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, podendo chegar, existem estado de mal onde a pessoa vai para a emergência, faz a medicação EV, não responde, é feita outra medicação na veia, não responde, não sai do mal, é feito várias medicações, a pessoa não sai,
vai para a UTI, é entubada. Então, ela permaneceu horas, 12, 24 horas em estado convulsivo, quer dizer, convulsionando. Então, o dano cerebral de um estado de mal é realmente um dano grande. E quando se tem casos de epilepsia que cursaram em algum momento da história com um estado de mal, o prognóstico é mais reservado, porque é uma epilepsia que conseguiu, que apresentou esse episódio de mal, então o prognóstico não é muito bom. Existem pessoas que têm crises convulsivas e que nunca entraram em estado de mal. E esses casos são mais simples. Casos de epilepsias mais fáceis, mais de fácil manejo e de melhor prognóstico. Nas epilepsias refratárias, você corre o risco maior de entrar em estado de mal convulsivo. Porém, nós temos casos de pessoas que nunca tiveram, de crianças que nunca tiveram crises convulsivas e no primeiro episódio convulsivo já se apresentou no estado de mal. E isso deixa um prognóstico muito mais reservado. Então, o estado de mal ou acontece porque a pessoa passou um tempo prolongado de crises reentrantes, que entraram outras crises, ou então uma única crise, que embora tenha sido autolimitada e ela parou por si só, ela não parou. E aí ela permaneceu um tempo muito acima do desejado, do esperado para a doença e não saiu. Então precisou de uma medicação na veia para que eu pudesse cessar essa crise. Então, o estado de mal, em alguns pacientes que entram em coma, a gente precisa do eletro porque pode acontecer que esse paciente esteja em estado de mal. Então, eletroencefalograma é solicitado em pacientes com coma, porque alguns deles podem estar em estado de mal. Quer dizer, eles não conseguiram recobrar a consciência porque estão convulsionando e o tratamento muda. Vai ser dado medicação específica para a epilepsia e para o estado de mal. Existem estados de mal que você consegue retirar com apenas medicação EV, na veia EV, ou então tem pacientes que você fez a primeira medicação, mas ele não respondeu, você não pode permitir o estado de mal, então você faz outra medicação, e em alguns casos nós temos realmente que interná-lo na UTI para fazer medicações mais potentes para conseguir tirá-lo do mal. E existem casos muito graves onde você não consegue retirar o paciente do estado de mal convulsivo. Então, o estado de mal convulsivo ou mal convulsivo é um estado de convulsão. A pessoa permanece num período elevado onde ela está convulsionando, saindo da denominação, saindo da descrição de uma crise onde você tem uma crise. Eu tenho vários pacientes, infelizmente, que possuem muitas crises convulsivas. A mãe conta que o paciente teve 10 crises ao dia, mas ela teve uma crise, teve um período pós-crise de sonolência, recobrou a normalidade dela, passado uma hora ela teve uma outra crise, teve um período de sonolência após essa crise, voltou à normalidade, teve depois de 2 horas mais outra, ela teve espaços onde o cérebro dela voltou ao normal e ela teve outra crise. Então, nas epilepsias refratárias, nós temos muitas crises ao dia, porém não é estado de mal. Estado de mal é quando você tem uma crise, que esta mesma crise se prolonga acima de 15 minutos, ou quando você tem uma crise, faz o período pós-crise, não volta à consciência adequada, mesmo que em crises parciais eu tenha dificuldade de dizer se o paciente voltou porque ele respondeu ou então ele reagiu a alguma coisa, porém ele volta a ter crise e aprofunda, quer dizer, ele de novo para de compactuar, de responder ao meio. E assim por diante, ele vai tendo uma crise em cima da outra, sem intervalos entre elas, de
consciência e de normalidade. Isso é o estado de mal convulsivo e é uma emergência médica, tem que ser levado à emergência, não se pode deixar um paciente porque existe risco de morte. Então, paciente com mal convulsivo tem risco de morte. Então, é uma emergência. Deverá ser encaminhado a uma emergência. Não se pode esperar. Caso você encontre uma pessoa na rua que está convulsionando e essa pessoa está demorando, não retorna, é uma emergência, chame o SAMU, chame a ambulância, porque esse paciente deverá ser encaminhado a um hospital com urgência, porque o dano cerebral, a sequela deixada por um mal convulsivo, ela ficará de forma permanente. Quer dizer, o paciente será medicado, eu espero conseguir tirá-lo do mal convulsivo, porém, este estado de mal vai te deixar danos cerebrais, que são irreparáveis, entendeu? Então, as pessoas que... doutor, eu tenho um risco de ter um mal convulsivo porque eu tenho crises convulsivas. Risco, todos os pacientes com crises convulsivas correm um risco. Porém, quando você tem 80% dos casos de epilepsia, são epilepsias de fácil controle, onde fazem uso da medicação e devem fazer uso de forma regular, com controle total de crises. Esses pacientes, realmente, o risco de ter um mal convulsivo é mínimo. Agora, pacientes que fazem uso irregular de medicação, administração de álcool junto com a medicação, e que possuem crises em frequências elevadas, possuem um risco também mais elevado de entrar num estado de mal convulsivo. Espero ter ajudado a responder a dúvida das mães de crianças com epilepsia refratária, principalmente as mães que são as mães do grupo da dieta cetogênica, que é um tratamento, dieta cetogênica para epilepsia. Então, espero ter retirado a dúvida destas mães, certo? Próxima quinta-feira eu volto com outro tema para vocês. Caso tenham alguma dúvida, algum comentário, deixem nessa página, deixem no comentário que eu vou responder no decorrer da semana. Peço sempre que compartilhem o que vocês acham que foi válido. Se a informação foi boa para você, pode ser boa para outra pessoa. Então, neste caso, compartilhe a live, porque você me ajuda a chegar a um número maior de pacientes, certo? Beijos, beijos, beijos.